João, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentando-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que ainda assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chamou Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Ontem nós vimos a história de Abigail, no Antigo Testamento. Uma mulher íntegra, de valor, de sabedoria, cheia de graça, num casamento infeliz, num casamento com um homem tolo, mas Deus interviu na história de Abigail e ela acabou se tornando uma rainha, né? Ela foi esposa de Davi, se tornou esposa de Davi depois da sua viuvez. Uma mulher de honra. E aqui a gente vê o contraponto dessa mulher. Uma mulher de vida duvidosa. Uma mulher adúltera. Uma mulher de má fama, de má conduta. Mas Jesus conferiu honra a essa mulher. Jesus é doce. Ele é precioso, misericordioso, gracioso e se revela mudando a história de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E quando eu vejo Jesus nesse episódio, algumas coisas me chamam a atenção, nos chamam a atenção. O contexto histórico que esse texto se passa, a mulher não podia se dirigir ao homem em público. Ela não podia conversar com um homem, muito menos um mestre como Jesus em público. Muito menos, sendo ela samaritana e ele judeu.
E aí Jesus quebra os paradigmas e se dirige em público a uma mulher. Primeiro paradoxo. Jesus veio para também resgatar o papel da mulher. A valorização da mulher não se deu no movimento feminista. A maior conquista da mulher não foi o movimento feminista. A maior conquista da mulher foi o que Jesus fez quando ele veio. Ele arrebentou com tudo, gente. Primeiro, o homem não se dirigia à mulher em público. Mulher era a que cuidava da casa e fazia filho. E só. Ai da mulher para dar palpite em qualquer coisa. Para um homem ser sustentado por uma mulher era uma coisa vergonhosa. Principalmente na cultura judaica. Até hoje imagina naquele tempo. E o ministério de Jesus foi mantido financeiramente por mulheres. Jesus podia ter escolhido outra galera para sustentar o seu ministério. Jesus podia ter dito para essas mulheres, não quero ajuda de mulher. Mas não foi isso que ele fez. Muitas mulheres andavam com os discípulos servindo a Jesus. A própria Maria de Magdala, depois de ser liberta de muitos demônios, passou a seguir. Elas não são listadas como discípulas, mas a Bíblia diz que elas andavam servindo a Jesus e aos discípulos. Próprio Marta e Maria, a gente vê essa história de serviço ao mestre e de provisão financeira. Mulheres ricas sustentavam o ministério de Jesus. Nisso eu vejo Jesus quebrando um paradigma e restituindo à mulher o que foi roubado no Éden. A mulher, depois do Éden, ela foi relegada ao papel de obediente ao seu marido. E isso permanece. A submissão que foi instituída por Deus da mulher ao seu marido, isso permanece. Mas numa posição de dignidade. Não numa posição de capacho. Não para ser pisada. Eu gosto da fala de Agostinho. Santo Agostinho diz que a mulher não foi tirada da cabeça do homem para que não fosse superior a ele, nem de seus pés para que não fosse pisada, mas foi tirada da costela, do lado dele, para que andasse junto com ele. E Jesus restituiu esse valor à mulher. Quando a gente vê ele permitindo que as mulheres sustentassem o ministério dele. Quando a gente vê que Jesus se apresentou ressurreto em primeira mão a uma mulher. A primeira pessoa que contemplou Jesus ressurreto foi uma mulher. E ela foi anunciar isso aos discípulos. Coisa linda, né? E aqui nesse episódio, a gente vê Jesus se dirigindo a uma mulher. Ou seja, ele queria dizer com essa atitude, você para mim não é menor. Tinha mais um agravante, ela era samaritana. Ela era de uma classe conflitante. Os samaritanos e os judeus não se davam. Os judeus renegavam os samaritanos porque julgavam que eles tinham instituído o paganismo. Eles eram rejeitados. Eles eram escória. E Jesus vai justamente passar por Samaria e olhar para essa mulher samaritana. E ainda tinha mais um agravante. Era por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia. Era por volta do meio-dia, o horário mais quente do dia. As mulheres de bem iam tirar água no poço para suas atividades bem cedo, quando o sol ainda era fresco, e logo para de manhã começar suas atividades, né? Almoço, lavar roupa, enfim, tudo que a água provia naqueles dias. Por que essa mulher foi naquele horário? Muito provavelmente, muito possivelmente, porque ela não queria se encontrar com as outras mulheres. Porque teria que encarar o olhar de rejeição, o olhar de acusação, o olhar que diz prostituta, adúltera, imunda. O que você está fazendo aqui?
Então, para evitar essas mulheres, possivelmente, ela ia no horário mais quente, ou seja, o horário que ela não ia se encontrar com ninguém. Jesus quebrou 3 fortes paradigmas. Ele falou com uma mulher, ele falou com uma mulher samaritana, e ele falou com uma mulher de má reputação. E a coisa mais linda desse texto é que ele se apresenta a ela. A revelação começa no verso 10. Ele disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que o te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ele começou a deixar uma dica, ele começou a se abrir para aquela mulher e se mostrar. Curiosamente, quando Jesus se relacionava com os homens, ele dizia: e você, o que você diz que eu sou? Tu és o Messias, o Filho de Deus? Disseste bem, não é? Em outras vezes ele fala: você que fala. Mas para essa mulher, ele se mostrou totalmente. Mas antes disso, nos versos 11 e 12, ele disse, ela disse a ele: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? E ele disse, ela continua dizendo: és tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? E Jesus lhe respondeu no verso 13, e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E eu queria parar um pouquinho aí, para a gente pensar nessa água viva. Um dia, você se encontrou com Jesus. Umas através do evangelismo, outras talvez porque cresceram na igreja, outras talvez por uma situação de crise, uma perda, uma morte. O evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de salvação, te encontraram em algum lugar da sua vida, em algum momento. Quantas aqui? Deixa eu ver. Teve um dia que você entrou na presença de Deus, ou numa igreja, ou num culto na praça, ou na sala da sua casa, ou no hospital. Eu não sei como se deu esse dia que você falou: Jesus, eu preciso que o Senhor entre na minha vida. O meu aconteceu quando eu tinha 14 anos de idade, no acampamento de carnaval. Eu preciso que o Senhor me salve. Eu preciso de salvação, eu preciso de vida abundante. Não dá para eu levar a vida mais do jeito que eu estou levando. Eu quero experimentar essa água. Mas sabe o que acontece muito comumente? Principalmente nos dias atuais. A gente ergue a mão em algum momento. A gente fala: Jesus, entra na minha vida. A gente canta: entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Aí quando Jesus começa a mexer com a estrutura, você põe ele no banco de trás. Você continua com as mãos firmes no volante da sua vida. Você continua conduzindo a sua história. Você continua fazendo as suas escolhas. Você continua no comando, no controle. Mas você colocou Jesus dentro do carro, só que no banco de trás. E como é que isso é evidenciado? Quando a gente vem para uma comunidade, uma igreja, é muito comum a gente se adaptar. Nós somos munidos, seres humanos, de um poder de adaptação. Então, quando você entra num ambiente, numa festa, você muda de bairro, quando você entra numa igreja, você, inconscientemente, você observa o meio e você se adapta ao meio. Porque você não quer ser rejeitado. Então, quando a gente vem para a igreja, a gente começa a observar os códigos de conduta da igreja. Então, a gente observa como é que as pessoas se vestem, o que as pessoas falam,
como é que elas se comportam, quais são os seus valores. E aí a gente assimila, não por uma transformação do Espírito Santo na nossa vida, mas por uma religiosidade hipócrita, farisaica e superficial. A gente assume a roupa certa. Porque quando você vai de decote na igreja, o pessoal fica falando, não, irmã, misericórdia, hein? Queima, Jesus, os peitos estão pulando para fora. Se você vai de roupa curta, o pessoal fala assim, irmã. Ou então não fala, só olha. Te frita com o olho, né? Em algumas denominações, e não estou falando mal de forma nenhuma, eu respeito a maneira que cada um escolhe para servir a Deus. Às vezes eu criticava, gente, o pessoal do usos e costumes, um negócio tão pesado, Jesus veio para libertar. Mas tem gente que só sente que está servindo a Deus e amando a Jesus com a saia no pé, com o debaixo do braço cabeludo, enfim. Eu não vou criticar, desde que essa pessoa esteja andando no caminho do Senhor. Quem sou eu para criticar? Esse é o jeito que ela sente que ela está servindo a Jesus. E o Espírito Santo trata conosco de uma maneira muito particular. Às vezes, cantar uma música do mundo pode não me fazer desviar, mas pode te fazer desviar. O apóstolo Paulo já nos advertiu, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. Todas nos são lícitas, mas nós não nos deixaremos levar por nenhuma delas. Ou o Senhor é o rei, ou o meu umbigo é o rei. Ele não concorre. E aí a gente vem para a igreja e muda a aparência. A gente veste a roupa que a gente sabe que ninguém vai encher a paciência da gente. A gente mantém o cabelo no comprimento que a gente sabe que ninguém vai molar a gente. Aí a gente começa a falar o crentez fluente, você não fala mais palavrão, você pensa os palavrões. Quando você chuta, você... Mas aí você sabe, glória a Deus! Porque se você falar o que você está pensando, as pessoas vão te rejeitar. Eu experimentei isso logo na minha vida cristã, quando eu entrei para a igreja, eu tinha 11 anos de idade. Aí, pelos 12 anos de idade, eu estou lá na igreja, no meio dos adolescentes. Foi Deus que fez o céu, o lume das estrelas. Aí o menino, misericórdia. Eu, o que foi? O que foi? Você está cantando música do mundo. Música do mundo? Primeiro que eu não conhecia esse tratamento. Música do mundo? É. Mas a música fala de Deus, mas é do mundo. Não pode? Não pode. Por quê? Porque não pode. Tá bom. Captei, absorvi, introjetei. Anos depois, alguém cantando música do mundo perto de mim. Que isso? Está cantando música do mundo? Por quê? Não pode? Não, não pode. Por que não pode? Cri, 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 cri. Porque não pode. Quando a gente vira religioso, a gente tem sempre o dedo em riste para o outro. Olha o decote dela. Olha o tamanho da saia. Tá de alcinha, irmã? Misericórdia. Cortou o cabelo? Você sabe que você não sobe, né? Se Jesus voltar. A gente assume a posição de juiz e a gente não só julga, não. A gente já mata, condena, amarra e joga no inferno. Mas a gente se acha muito santa. Aí a gente começa a praticar as disciplinas espirituais, que são disciplinas legítimas. O jejum, a oração. Aí a gente começa a se envaidecer. Esse é o pior. O cara que se acha mais santo do que o outro porque jejua, vem orar na igreja, lê a Bíblia todo dia. Aí que a gente estufa o peito mesmo e pensa, eu sou espiritual. Sai da frente, capeta, vou passar por cima. Você é a bambambam, mas a sua língua continua grande. A maledicência continua em alta. A falsidade também. Você fica de olho no marido da outra. Você usa a roupa propositalmente para seduzir. Porque você olha no espelho e fala assim, não, mas eu não sou me jogar fora. Vou esconder o que tem que ser mostrado agora, que eu sou jovem.
O espírito de sensualidade continua em você. Aí, mas a gente pensa que está bem. É igual quem tem mau hálito. Todo mundo sabe. Fala por trás, olha lá o bafão. Vem o bafão. Te dá balinha. Eu sei que eu não estou com bafão, quando eu ganho balinha. Aí, todo mundo fala, mas não tem um amigo para falar assim, fulano, aqui, você tem mau hálito. Você precisa de fazer um tratamento. Procurar saber o motivo que está causando esse mau hálito. Ninguém tem coragem, mas fala pelas costas. Ai, Jesus, fulano tem... Ó, quando abre a boca, parece uma boca de lobo. Sai de perto, fala mal, mas ninguém tem coragem. Mas o cara que tem mau hálito não percebe. Ele pensa que está arrasando. Às vezes vem todo perfumado, bem vestido, quando abre a boca... E assim é o religioso. A gente pensa que está arrasando. A gente tem a nossa justiça própria em alta. A gente olha para a gente e a gente se compara com os pecadores, entre aspas. Como se a gente não fosse, né? Porque a gente pensa que pecado é só pecado sexual. Não é não, tá, gente? As consequências dos pecados são diferentes, mas todo pecado nos separa de Deus. Uma vez eu fui pregar sobre glutonaria, levantei a ira na igreja. Porque crente não gosta de ouvir sobre glutonaria, não. Porque crente não bebe, não fuma, mas come pra caramba. E acha isso engraçado. E aí a gente vai, para tentar curar as nossas emoções que Deus deveria curar, a gente joga a comida para cima. E come, e dá-lhe Coca-Cola. Mas isso não é vício, não. Isso não é vício. Vício é cerveja, é Brahma, é cigarro. Coca-Cola não é vício. Mas tira a pretinha para você ver como é que você fica. Não, sabe o que é, Helena? Sabe por que a gente não pode beber nem fumar? Porque isso faz mal para o nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Sabe quanto que tem numa garrafinha de refrigerante de 600 ml? 18 sacos de açúcar. Tem uma propaganda sendo veiculada nos Estados Unidos super interessante. Senta dois caras num bar, um pede uma garrafinha de 600 ml de refrigerante. Começa a tomar despreocupadamente. Aquela garrafa bonita, geladinha. Aí chega um cara, olha para ele, pega o açucareiro, pega um saquinho de açúcar, abre, assim. Outro, abre, ri para ele. 3, 4. E o cara assim. Tipo assim, é louco. Esse cara é louco. E foi 18 sacos de açúcar. Aí, aquele saquinho de açucareiro que fica no... Aquele sachê. Mas vocês já viram o sachê? Que tamanho que é? Não é da adoçante, não, gente. É açúcar. O adoçante vem um tiquinho. O açúcar... Considera pelo menos 18 colheres de sopa rasas de açúcar. É isso que a gente consome. É isso que a gente faz com o templo do Espírito Santo. Tem gente que toma litros de refrigerante por dia. Isso não é vício, não? Você não toma água, você toma refrigerante para matar a sede. Isso não é vício, não? Quando a apóstola fala, vamos fazer um jejum de refrigerante. Aí eu disse, ai meu Deus, refrigerante não. Café? Estou com crise de abstinência, dá dor de cabeça. Mas a gente, legalista, fala que vício é cigarro e cerveja. Mas a gente torna refrigerante, detona o nosso corpo, vai engordando, 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 aumentando a pressão arterial e fala que isso não é vício. Ou seja, pecado para a gente é o que convém. Quando a gente fala glutonaria é pecado, as pessoas não admitem. Fala que eu estou pregando contra os gordos. Se eu estivesse pregando contra o gordo, eu estaria pregando contra mim mesmo. Porque eu estou 10 quilos acima do meu peso ideal. Mas é uma questão do metabolismo. Depois a gente passa dos 40, a história é outra, né, gente? Mas eu estou tentando, com todas as minhas forças, me disciplinar. E já comecei a ver os resultados. Por exemplo, antes eu tomava 2 latinhas de refrigerante, tranquilo. Eu não consigo mais.
É isso mesmo, Jesus, vai me libertando. A Coca-Cola, eu não consigo mais. Tem libertação para você também, recebe aí. Ou seja, todas as coisas me são lícitas, mas nenhuma delas vai me aprisionar. Nada me detém, eu não sou escrava de nada, eu sou livre. E aí a gente pensa assim, não, mas pecado é adultério, é prostituição. Mas quando você coloca uma roupa sensual para chamar a atenção do homem, você acha que isso não é prostituição? Quando você quer atrair o homem, usando o seu corpo, você acha que isso não é prostituição? Então a gente, sabe, a gente encaixa, maqueia o pecado. E as invejas? Nossa, como mulher, um bicho invejoso. Ai, mas todo mundo ama quando a Helena, quando entra no YouTube e vê lá, Helena Tanuri tem inveja de Ana Paula Valadão. Aí todo mundo vibra. Yes! Tá vendo a pecadora da Helena? Sabe por quê? Porque aí você pensa que o seu está mais leve. Mas já teve um estudo provando que todo ser humano é invejoso. Uns em maior grau, um grau doentio, outros com leves ondas de inveja. Mas o fato é que, vamos confessar, gente, em algum momento da sua vida, você morreu de inveja de alguém ou de alguma coisa. E isso, quando a gente sente inveja, a gente mostra que a gente não está degustando a água viva na sua plenitude. Porque quando a gente começa a beber dessa água, o que Jesus diz aí? Do seu interior fluirão rios de inveja e competição. É isso? Fluirá um rio de veneno e maledicência. É isso? Quando a gente vê que o que a gente está derramando, quando esbarram na gente, é inveja, é maledicência, é sensualidade, é hipocrisia. Aí a gente vê que a gente ficou na superficialidade da religião e não na profundidade do relacionamento. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar. É vida no seu coração. É vida perfeita em amor. É vida aos pés do Senhor. É Cristo vivendo em você. É vida que nasce da morte. É vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião. É Cristo vivendo em você. É vida que nasce da morte. É vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião. É Cristo vivendo em você. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Por que nós, como igreja, e quando eu digo igreja aqui, gente, eu não estou dizendo só a noiva, que está se adornando, que está se purificando, que está se separando. Eu digo a instituição, o sistema, todo mundo junto. Joio, trigo, novos e antigos convertidos, bebês na fé, maduros na fé. Eu estou falando do todo. Muitas vezes a igreja não avança, não prospera. E quando eu digo prosperidade, eu falo de vidas transformadas, não de igrejas lotadas. Não avança porque está presa na religiosidade, no aparente, no superficial. Não, agora eu falo crentez fluente, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, queima ele, está amarrado, profetiza. A gente fala a linguagem certa, com o coração errado. A gente tem uma aparência de santidade, mas só Deus e você sabem como é que anda o seu interior. Os rios de água viva não fluem.
A água está parada. E água parada provoca doença, traz morte. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Sede de quê? Sede desse século. Sede da mentalidade desse mundo. Sede das vaidades dessa vida. Gente, a gente gosta de muita coisa, mas nada pode ser maior do que o Senhor na nossa vida. Muitas vezes a gente troca a igreja pelo lazer facilmente. Não vou na igreja domingo de manhã, não. Porque é o meu dia de estar com a minha família. E Deus manda priorizar a família. Ainda usa Deus para justificar a sua picaretagem. Você está com preguiça. Porque cuidar de ir à igreja é também cuidar da família. Vai com você e a sua casa para a igreja. Agora, mas lá em casa não é o seguinte, Helena, só eu sou crente. Então, mulher, deixa tudo impecável. No sábado à noite, deixa o almoço adiantado. Deixa tudo certinho. Vem para a igreja. Se precisar de sair um pouquinho mais cedo para servir o almoço para a família no horário, Deus não vai te condenar por causa disso, não. Mas Ele está contemplando o esforço, o empenho do seu coração de separar um tempo da sua semana para falar, Senhor, esse dia é teu. Em primeiro lugar, esse dia é teu. É importante a gente estar em comunhão, porque brasa fora do braseiro perde o calor. É só você pegar um crente que fica muito tempo sem congregar. Daqui a pouco ele fica crítico, fala mal de todas as igrejas. Nenhuma igreja é boa. Ele que é muito bom, ele é muito santo. Não, sabe o que eu acho? Que igreja não devia ser assim. Igreja devia ser assado. Tá bom, então procura outra igreja, irmão. Procura outra igreja que você vai se adequar. Para isso tem essa diversidade no corpo. Tem mão, tem braço, tem perna, tem barriga. Procura uma igreja que se parece com o seu jeito. Não, porque não tem, né? Tem não, santo? Então o que você vai fazer na terra? Vai para o céu. Nossa justiça própria. A gente começa a ser rígido. Julgar todo mundo. A gente senta em cima da própria cauda e fala da cauda de todo mundo. Não é assim? E eu quero te perguntar nessa manhã. Se o rio de água viva não está jorrando na sua vida, você não vai ser uma mulher de honra com seus próprios esforços. Essa é a diferença. Aquela mulher ali na fonte, no poço, recebeu uma revelação. Gente, quando Jesus se apresentou para aquela mulher, Ele estava cobrindo ela de honra. É como se Ele tirasse o manto imundo da vida que ela levava e falava assim, não estou nem aí para o que você já viveu até aqui, mas eu quero te dizer, eu sou, eu que falo contigo. E eu vou te falar mais, bebe da água que eu te dou, você nunca mais vai ter sede. E do seu interior fluirão rios de águas vivas. E começou a fluir, tanto começou a fluir, que ela foi para a cidade, anunciou tudo que tinha ouvido. Ela se tornou a primeira missionária de Samaria. É assim que Jesus faz quando Ele entra na vida. Ele gera transformação na mente, transformação no caráter. E a aparência é uma consequência. Mas nesse mundo em que nós estamos inseridos, a gente cuida primeiro da aparência. Você tem que parecer santo. Então você gosta de anunciar suas boas obras. Eu estou em jejum. A Bíblia diz que quando a gente está em jejum, que é para a gente lavar o rosto, ungir a cabeça, ou seja, nos nossos dias, se perfuma, se produza, fica bem bonita, maquiada, para ninguém desconfiar que você está jejuando. Mas a gente gosta de falar, não, eu estou em jejum. Porque isso é bem característico do sepulcro caiado. Gente, o pior do engano é que a gente também se engana.
A gente não engana só o outro, não, a gente se engana. E aí, sabe o que vai acontecendo? A gente começa a se sentir tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão justo, porque a gente se compara com o povo do mundo. A fulana é um drogado, eu não uso droga. A fulana é uma prostituta, eu casei virgem. No meu casamento, nem essa intimidade demais, não. Sabe, a gente é santo. Isso aí dá um outro congresso, né? Com a ausência dos meninos. Nós temos alguns meninos no ambiente, então depois a gente conversa. Em outra ocasião a gente conversa. Mas o fato é que a gente começa a se sentir tão justa, tão espiritual, porque eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu faço parte do ciclo de oração. Eu estou inserida no ministério. Eu já cantava no Diante do Trono quando eu descobri a minha podridão. Deus já usava a minha vida, porque Deus usa mula, Deus usa pedra. Não é porque Deus está te usando que você está caminhando na presença dele, não. A obra dele não para, então ele usa quem ele quer usar. E não é por nossa causa, não é pela nossa justiça, é pela graça. A gente usa hoje a graça para legalizar o nosso pecado. Não, é pela graça, irmão. A gente gosta da música do Thales, né? É pela graça. Sabe por quê? Porque a gente fala assim, não, eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada, Jesus me usa pela graça. E é a pura verdade, mas a graça não legaliza o nosso pecado. A gente não barateia a graça. Quem teve um encontro com essa graça, vai cada dia se humilhando mais, e se abaixando mais, e querendo mais de Deus. E não vai pecando e falando, não, mas a graça, né? A graça. É pela graça que Deus nos usa. Não é pelo nosso merecimento. Não, eu vou me consagrar para Deus me usar mais. Não. Você vai se consagrar, sim, para você ser mais livre. Não é uma barganha, não é uma troca. Olha, Deus, eu vou me consagrar, eu vou fazer jejum e oração, vou na igreja, vou participar do ciclo de oração, e aí o Senhor vai me usar. Não, Senhor, eu vou me consagrar, eu vou me entregar, porque eu preciso de Ti. Porque eu não quero viver a mediocridade, a miséria que o século está oferecendo e pondo na mesa da gente. Eu quero a tal vida abundante que o Senhor conquistou para mim. Gente, quando você não peca, quando você foge do pecado, quando você busca uma espiritualidade genuína e não hipócrita e farisaica, Deus não se torna mais santo por causa disso, não. Deus é imutável. Se você pisa na bola e desce o baixo nível, nem respinga em Deus. Ele continua soberano, poderoso e eterno. Quando você escolhe o estilo de vida de não pecar, é você que está sendo protegido pela obediência à palavra de Deus. O amor de Deus é imutável. Ele vai te amar quando você for joia, e Ele vai te amar se você for uma prostituta. E o que é cheio de justiça própria, pensa assim, Jesus me ama, porque, né, eu estou na igreja, eu ando vestida direitinho, eu prego a palavra. Agora, coitada, né, daquela menina que está lá na prostituição, né? Coitada. Ela não sabe do amor de Deus, ela não conhece o amor de Deus. Ela não conhece mesmo, mas ela é amada. Ela é amada tanto quanto você, certinha. Quiçá, Deus olha mais para ela, porque vocês já notaram, mães, que quando tem um filho que dá trabalho para a gente, ele tem mais a nossa atenção? A gente até tem que se policiar, né? É claro que isso não acontece com Deus, porque o amor de Deus é perfeito. Mas isso mostra para a gente que Deus não tem filhos preferidos por causa de atitudes. A obediência à palavra de Deus não é um favor que você está fazendo para Deus. É um favor que você está fazendo a você. Você está se livrando de enrascada. Você está preservando o seu corpo do fundo do poço. Você está vivendo a liberdade e a vida abundante que Jesus conquistou para você. E não fazendo um favor para Deus, ou se tornando mais agradável para Ele. Não há nada que a gente possa fazer para ficar mais agradável. Jesus já fez. Jesus são os óculos de Deus. Toda vez que Ele olha para a gente sem Jesus, Ele vê a gente deformado, opaco, embaçado, feio. Aí Ele põe Jesus.
Ele nos vê através do sacrifício da cruz. E Ele nos vê justificados, santos, purificados, limpos. E ao invés da gente entrar nessa vida e começar a fluir os rios de águas vivas, a gente fica na superficialidade, na mediocridade da religião. A gente passa a ser um frequentador de igreja, mas a gente gera confusão, a gente gera divisão. Ai, pastora, põe a mão na minha cabeça, ora por mim. Ora você. Você não precisa da minha mão na sua cabeça. Você tem o próprio Cristo disponível para você. Às vezes a gente dá uma palavra de ensino, de vitória, e fala, irmã, vai para o seu quarto, fecha a sua porta, se derrama na presença de Deus e fala, Senhor, quem em mim que precisa ser mudado? Eu não quero ser hipócrita. Eu não quero ser bonitinha por fora e continuar invejosa, competitiva, orgulhosa, rabugenta, maledicente no meu coração. Eu não quero, Senhor, rancorosa. Não consigo perdoar. Como que uma pessoa que é cheia de Deus não consegue perdoar? Porque está cheia de Deus, não. Está cheia de religião. Está cheia de aparência. Está no controle, está com a mão no volante. E Jesus está no banco de trás. Jesus se apresenta para você hoje. E te diz... Aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Às vezes você está experimentando frustrações. As coisas parecem que não rompem na sua vida. Tudo acontece para os outros, para você, necas. E aí você começa a ficar com raiva de Deus. Você começa a falar, Depois fala que não tem filho predileto. Olha lá o Thales. Pecou. Se desviou da casa do Senhor. Agora vem e canta. Eu vou voltar para a casa do Pai. E está arrebanhando multidões. E eu, que tenho a promessa de ser o grande líder de louvor na nação, ó. Olha a inveja aí. Não é inveja, não. É justiça. Não, porque fulano é que está errado. Fulano é que tem que pedir perdão. Olha o orgulho aí. A Bíblia diz, quando vieres ao altar, se te lembrares de que alguém tem alguma coisa contra você, não fala, se você tem alguma coisa contra alguém. Se você se lembrar de que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta. Vai lá. Reconcilia-te com seu irmão. Depois volta e oferece a sua oferta. A ordem do culto a Deus é alterada. A hierarquia aí é mudada. Primeiro vem, conserta com seu irmão. Depois vem a adoração. Olha que loucura isso. Ou seja, quando você vem aqui, ergue mãos e adora, e pula, e dança, a dança da noiva. O Senhor está olhando o vestido da noiva todo esfarrapado, todo sujo, pela falta de perdão, pela fofoca, pelo rancor, pela inveja. Gente, são coisas que a gente não muda pela nossa vontade. A gente se esforça. A gente se esforça, né, gente? A gente tenta. Fala sério, né? Mas olha, de falar. Se você não beber da água, vai conseguir não, tá? Nós não conseguimos essa na justiça própria. A gente até consegue um mês. Não, gente, eu fiz um propósito. Um mês sem reclamar. Tem até agora uma disciplina, né, um livro aí que você lê e põe uma pulseira num braço. Aí cada vez que você reclamar, você tem que mudar a pulseira de braço. Até você ficar 21 dias sem mudar a pulseira de braço. Aí só aí você pode tirar a pulseira. Ou seja, negócio estreita. Tem gente que fica 3 anos com a pulseira no braço. Porque a murmuração está nos nossos lábios todo o tempo.
Ou seja, a gente se esforça, se esforça, se esforça, se esforça. Mas no nosso esforço a gente consegue muito pouco. A gente consegue muito pouco. Mas quando a gente se esforça, entre aspas, se escondendo, se protegendo em Deus, bebendo da fonte todo dia, não é ser crente só de domingo não, viu, gente? Você é crente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. 24 horas por dia. Tem gente que chega ali na porta, veste a capa de crente. Aleluia! A paz do Senhor! Ô, meu irmão, glória a Deus! Agora encontra com um caboclo no trânsito aí. Sabu, cala a boca! Não é assim, gente? Com o apóstolo, com o pastor, com o bispo, é a voz mansa. Pastor, o apóstolo. O apóstolo tem que fazer... Que, irmã? Hã? Agora em casa, lá debaixo do prédio, você já escuta os gritos. Cala a boca, menino! Desce daí! Menino que apertado, delação! Com o apóstolo é... Ô, pastor, eu posso. Com o marido é... Tô indo! Se não beber da fonte, minha linda, deixa eu te dizer. Você não vai conseguir. Eu tentei, viu? Eu tentei durante muito tempo. Eu me esforçava. E cada vez que eu me deparava com a minha própria incapacidade, incompetência de ser justa, eu me frustrava muito. Aí um dia, eu estava no processo já de cura e libertação. Eu tinha trancado a minha universidade para voltar para o meu quarto. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu não conseguia passar 10 minutos na presença de Deus, que eu já estava... então, Deus, tu sabe, né? Tu sabes. Eu te amo, tu sabe, né, que eu te amo. Mas quando eu comecei a cavar para a água brotar, eu passava 3, 4 horas no quarto. Teve um dia, gente, que eu tive uma experiência que eu nunca mais esqueci. Eu dancei com Jesus, em cima da minha cama. Uma música da Nívia. Quero me perder de amor por ti, Jesus. Se alguém me visse, eu falasse, pirou, pode internar, pega a camisa de força. Deus quer ter intimidade com a gente. Enquanto você tentar se livrar das suas cargas sozinha, você anda 3 passos e volta 4. Porque quando você descobre que você não consegue, que você fracassou, que você falhou, aí você começa a se sentir nada. Para mim não tem perdão, para mim não tem jeito, eu nasci assim, vou morrer assim. É assim que eu me sentia. E aí quando eu voltei para o quarto, só eu e o Senhor, longe dos holofotes, longe dos DVDs. Porque é muito fácil a gente ser espiritual no DVD, viu? É muito fácil a gente ser santo na frente das pessoas. Você quer saber se eu sou uma bênção? Pergunta para o meu marido e para os meus filhos. Porque eu ser uma bênção para vocês é fácil. Vocês não me conhecem. Vocês não me veem de TPM. Vocês me veem com o microfone, falando da glória de Deus. E aí vocês formam na sua cabeça uma ideia de quem é Helena. Mas quem sabe quem é Helena, primeiro é o Senhor, e depois quem vive comigo debaixo do mesmo teto. Essa sou eu de verdade. E quando eu voltei ali para o Senhor, voltei para o meu quarto, fui beber da fonte, Deus começou a me restaurar. Deus começou a jogar a luz nas minhas trevas. Deus começou a mostrar como eu era. Deus começou a falar. Teve um tempo que eu falei assim, Deus me mostra como eu sou. Aí, 2 dias depois, eu falei, pode parar. Teve uma amiga da mamãe que também viveu a mesma história, né, mãe? A gente é podre.
Mas Jesus nos ama mesmo assim. Ele te ama do jeito que você é, mas te ama demais para te deixar do jeito que você está. E aí, eu comecei a caminhar com ele. O que a religião não pôde me dar, o quarto me deu. E eu comecei a caminhar com Jesus, eu comecei a identificar a voz de Jesus. Eu comecei a pedir para ele, me muda, me cura. Por que eu sinto inveja? Não quero sentir inveja, Deus, mas eu não consigo parar de sentir. É maior do que eu, é mais forte do que eu. E Deus foi me mostrando, porque você não sabe quem você é. Você fica de olho no que é do outro, no que eu tenho dado ao outro. Isso cega você para aquilo que quem você é, para o que você tem, para aquilo que eu tenho te dado. E isso gera um outro pecado, da murmuração, da ingratidão. Helena, começa a ver quem você é. Eu te escolhi e te remi. Eu curei suas feridas e te fortaleci. Quando não havia uma esperança, te chamei, olha para o céu. Assim como não dá para contar tantas estrelas, infinitamente mais estou fazendo por você. Infinitamente mais estou fazendo em você. Estou te ensinando a sonhar os sonhos que povoam o meu ser. Quem mais te amaria tanto assim? E te levantaria na unção e no poder. Assim diz o Senhor. Olha para quem você é. Deus te escolheu. Ele te remiu. E Ele está mudando a sua vida, se você permitir. A sua mão é a única que pode impedir o agir de Deus. A dureza do seu coração. A resistência do seu coração. Porque o Senhor é um gentleman. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Eu não esmurro. Eu não chuto, não ponho a porta abaixo. Eu bato. Se alguém abrir a porta, então eu entrarei. E eu cearei. Cear fala de comer junto, fala de relacionamento. O Senhor não quer ser o seu amigo nas horas difíceis. O Senhor não quer ser o visitante que recebe a sua visita, o visitado que recebe a sua visita todo domingo. O Senhor quer caminhar com você cada milha da estrada dessa vida. Todos os dias, no ônibus, na escola, na igreja, no trabalho. E à medida que nós caminhamos com Ele, de fé em fé, de glória em glória, nós vamos sendo transformados. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Isso é um ditado popular, mas é verdadeiro. Sabe por quê? Quando a gente anda muito com uma pessoa, a gente começa a assimilar essa pessoa. A gente, de repente, começa a brincar as mesmas brincadeiras, usar as mesmas gírias. Os casados começam a assimilar um ao outro, depois de muitos anos de casado, um nem fala, mas só olha para o outro e já sabe o que o outro está dizendo. Até coisas engraçadas, piadinhas, um já olha para o outro, e todo mundo em volta fica boiando. É assim que o Senhor quer se relacionar conosco. Não é à toa que o Senhor faz um comparativo de Jesus com a igreja, noiva e noivo. Porque Ele quer intimidade. Intimidade. Ele quer intimidade. De quem você é íntimo, você conhece os sinais. O tom de voz
você conhece. Se a pessoa está bem ou se a pessoa está mal, você já sabe, só de olhar. Às vezes nem de olhar, às vezes de falar no telefone, você sabe. É esse nível de relacionamento que Deus quer ter com você, mulher. E através desse relacionamento, Ele vai mudar em você o que precisa ser mudado. A água, a fonte de água viva, vai começar a jorrar. E aí você não só vai ser saciada na sua sede, como também vai ser instrumento para dessedentar outras vidas. Muita gente está querendo fazer a obra de Deus na força e na violência. Querendo posição, querendo título. Você não precisa de título. O maior de todos você já tem, você é filha. Você é filha de Deus. Filha. Deixa essa água jorrar do seu interior. Feche os seus olhos.